comarca de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, inaugurou no mês passado anexo da penitenciária local, construído por meio do uso de verbas de penas pecuniárias. Qual é a origem desses recursos e como é feita a sua arrecadação e destinação? Quais são os efeitos sobre o sistema penal? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Daniel Reste da Mota, que atua em cooperação na Vara de Execuções Penais da comarca de Juiz de Fora. Ele é magistrado há 5 anos e já passou por 9 comarcas, como juiz substituto: Ponte Nova, Paracatu, Três Marias, Visconde do Rio Branco, Ubá, Leopoldina, Pirapitinga, Além Paraíba e Juiz de Fora, onde está há 2 anos. Doutor Daniel, obrigado pela presença. Prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Nós teremos também, doutor Daniel, o quadro. Dessa vez o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores, mas não teremos a participação de estudantes do quadro Pensamento Universitário, apenas hoje. Doutor Daniel, o que são essas penas pecuniárias, quando é que elas são aplicadas e para que servem? Bem, Orion e telespectadores, as penas pecuniárias são penalidades impostas pelo Estado em momentos diversos do processo, inclusive podem ser aplicadas antes do curso do processo ou após o processo. Antes do curso do processo, qual é o caso? Nos casos de suspensão condicional do processo, quando o indivíduo aceita uma sanção, entre aspas, para não discutir a sua pena naquele processo. E também podem ser aplicadas ao final de um processo, ao termo de um processo penal condenatório, para que haja uma penalidade do cidadão sem uma penalidade de cunho pecuniário, óbvio, e não de cunho pessoal. Qual é a grande vantagem dessas penas pecuniárias? Essas penas pecuniárias permitem que o cidadão continue a sua vida, continue a produzir, continue a recolher impostos, continue a trabalhar, continue a empregar, continue a fazer girar a sua vida e a economia sem que fique privado de sua liberdade. Mas isso ele não pode ter cometido qualquer tipo de crime também não, né? Não, são penas aplicadas apenas em delitos de menor gravidade e elas permitem, ao mesmo tempo que você sancione o indivíduo e aquilo se torna uma anotação em sua ficha, ou seja, se cometer um novo delito, não terá uma nova oportunidade desse jaez, e permitem também que o Estado muitas vezes não gaste para penalizar o indivíduo. O indivíduo além da superlotação também carcerária, né? O indivíduo que fica preso, além de ocupar espaço numa unidade prisional, gera um custo para o Estado. E muitas vezes, você, como são crimes de menor gravidade, você teria indivíduos que vão ser institucionalizados, que vão ficar presos por 30 dias, 60 dias. E o que vai adiantar isso? Apenas para ele ter contato com indivíduos mais perigosos dentro do cárcere, para que ele tenha contato com a criminalidade mais avançada. Com essas penas pecuniárias, nós evitamos essa passagem pelo sistema carcerário. Maus exemplos que ele pode, né, assimilar ali. Agora, doutor Daniel, quais são esses tipos de crimes? Você pode citar alguns casos para que a gente possa identificar qual situação se enquadra esse delito, essa fraude, essa infração? Alguns delitos que podem ser aplicados penas pecuniárias estão a receptação, o indivíduo que compra de pequeno valor, o indivíduo que compra uma bicicleta furtada. Crimes de trânsito, como dirigir sob efeito de álcool. Crimes sem violência ou grave ameaça, como, por exemplo, uma lesão corporal leve. Apenas crimes de pouco potencial ofensivo. Consumo de drogas se enquadraria também aí? Também se enquadra. O artigo 28 também se enquadra. O uso de drogas, né? O uso de drogas, né? Agora, como o senhor disse há pouco, então, a pena pecuniária, ela poderia ser enquadrada como uma forma alternativa de pena, em que ela pode suspender essa pena privativa de liberdade, como também pode suspender um processo, limpar o nome do cidadão naquela situação que sujou o seu nome. Exatamente. A pena pecuniária não só pode evitar que o indivíduo vá para o cárcere após ser condenado, como pode evitar que ele responda a um processo, mantendo a sua ficha limpa, né? Muito bem. O senhor já disse sobre as tentativas aí as alternativas existentes, além da pena pecuniária. Que outros tipos de penas alternativas nós temos no sistema? Não, o sistema conta com outras alternativas à pena privativa de liberdade, como a prestação de serviço à comunidade, que pode ser feita em entidades públicas ou entidades privadas de caráter social, de cunho filantrópico, a suspensão de direitos, por exemplo, o indivíduo que comete um delito no trânsito vai ficar com 2 anos com a sua carteira de motorista suspensa.
Uma outra forma de encarar a prestação pecuniária é fazer também essa destinação à vítima. Naqueles casos em que é possível identificar a vítima, o indivíduo vai ressarcir a vítima e, com isso, vai ter a sua punição. Uhum. Né? Agora, quem define, quem fixa o valor dessa pena pecuniária, qual que é a relação? Existe uma tabela para isso? Não, a lei traz algumas balizas, né, a serem aplicadas, mas quem faz a aplicação no caso concreto é o juízo da condenação do processo originário, seja ele dos juizados especiais, seja ele das varas criminais, é o juízo do processo de conhecimento que vai fazer a delimitação da pena no caso concreto. E o senhor disse que pode ser destinado à vítima desse crime que foi identificado aí, processado, denunciado. Não havendo essa vítima, para onde que esse dinheiro vai? A regulamentação do CNJ, que foi acompanhada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, diz que não havendo a possibilidade de identificação da vítima, vai ser destinada a uma conta pertencente à vara de execuções penais ou criminais de cada comarca. Então, há uma conta num banco público e essa conta, o número está disponível, está cadastrado em todas as unidades de prestação jurisdicional da comarca e eles fazem essa destinação já na sentença e nós apenas executamos na vara de execução. E foi a partir daí que viabilizou a construção dessa obra na penitenciária local lá de Juiz de Fora. Sobre esse assunto eu gostaria que o senhor falasse no próximo bloco. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br. pensamento@mages.com.br. Hoje estamos discutindo os efeitos das penas pecuniárias, usadas como forma alternativa de pena. O nosso entrevistado é o juiz Daniel Resch da Mota, que atua em cooperação na Vara de Execuções Penais da comarca de Juiz de Fora. Doutor Daniel, no bloco anterior, eu deixei para o senhor uma questão a respeito aí dessa destinação das verbas de penas pecuniárias. No caso, Juiz de Fora inaugurou no mês passado uma obra na penitenciária local que foi viabilizada, construída por meio dessas verbas pecuniárias, resultados aí dessa pena alternativa. Como é que o senhor, como é que chegou a de quem foi essa iniciativa, como é que ela chegou a ser caminhada? Bom, a resolução do CNJ previa que a destinação a ser dada a essas verbas era para o atendimento de demandas de entidades sociais, entidades que têm um caráter beneficente, e nós tínhamos uma quantidade significativa de dinheiro em caixa. Qual o valor? Nós tínhamos cerca de R$600 mil em caixa, e começamos a pensar, a discutir na vara de execuções, o que nós podemos fazer com essa verba? E nós pensamos, olha, há um déficit muito grande de vagas no sistema prisional e eu acredito que nós podemos construir essas vagas para poder ajudar a atender a demanda do Estado, sobretudo no momento de crise. Então, né? Exato. E na época não havia nenhuma regulamentação sobre a destinação a ser dada para fins de construção de vagas em unidades prisionais. Nós resolvemos fazer assim mesmo, né? Consultamos o Tribunal de Justiça, recebemos o aval, inclusive, no momento posterior, houve uma recomendação da presidência e da corregedoria do tribunal que as verbas começassem a ser aplicadas com a destinação de sanar o déficit de vagas no sistema prisional. Mas quando nós começamos a fazer, não havia ainda essa recomendação. Nós fizemos, obviamente, sempre em contato com a presidência e a corregedoria, mas começamos a fazer de uma forma ainda sem muita regulamento, sem muita baliza sobre o que fazer. Contamos com a ajuda do Conselho da Comunidade local, que viabilizou a contratação da parceira que fez a obra, e começamos a fazer essa ampliação. É importante essa parceria, então, do Executivo, da Presidência, do Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça e também da comunidade local. Sem dúvida, a participação de todos é muito importante para que a gente possa levar a cabo um projeto dessa monta. E esse anexo nos permitiu, inclusive, havia uma
questão que interessava a toda a comunidade de Juiz de Fora na construção desse anexo, além da óbvia abertura do número de vagas, é que os reeducandos que ficam nele, eles apenas pernoitam. E durante o dia eles trabalham na limpeza pública da cidade. Ou seja, não tem qualquer tipo de preso que vai para esse anexo, não. Esse anexo, ele se destina a ser mais um passo no retorno ao convívio social, no processo de ressocialização. É apenas para aqueles indivíduos que estejam no regime semiaberto, ou seja, que já possam sair para trabalhar durante o dia e se recolher durante a noite. E no caso específico desse anexo da penitenciária José Edson Cavalieri, todos os 200 reeducandos que ali permanecem trabalham na limpeza urbana do município. No início do dia, eles são buscados por ônibus da prefeitura, passam o dia trabalhando em atividades de limpeza urbana e, ao final do dia, retornam para esse anexo. Esse anexo tem o objetivo de ser mais um passo no processo de ressocialização. Porque não adianta você pegar um indivíduo que ficou encarcerado, em regime fechado, um dia você simplesmente abre a porta, dá uma varada de soltura e fala, vai embora. O senhor fez questão de usar o termo reeducando e não detento. Qual que é a diferença que isso tem para o sistema penitenciário? Que tipo de efeito isso pode trazer? Eu acredito que quando você fala reeducando, você está mostrando que aquele indivíduo ali está apenas precisando passar por um processo de ressocialização. O mais importante ali é esse processo que ele está passando, e não o fato dele estar privado de liberdade, de ser um detento. Eu acredito que essa demonstração para o próprio indivíduo que está lá dentro, contribui para a sua autoestima e contribui para o seu processo de aprimoramento. Aliás, esse é um princípio muito intenso nas APACs, né? As Associações de Assistência Penitenciária, né? As APACs. Bem, se você me permite aqui uma indiscrição, eu vou contar então qual é o projeto que nós estamos gestando agora na Vara. Eu e o Dr. Evaldo Elias Pena Gavazza, que é o titular da Vara, nós estamos gestando agora a construção de uma APAC e de um anexo feminino em Juiz de Fora. Por meio dessas verbas pecuniárias também? Também com o uso das verbas pecuniárias. Inclusive, já estamos olhando terreno, já estamos começando a olhar projetos. Então, a APAC é um presídio alternativo, digamos assim, assistência, associação de proteção e assistência aos condenados. Esse é a verdadeira tradução dessa APAC, né? Agora, quanto tempo foi necessário para reunir, para executar essa obra aí, esse anexo da penitenciária local? A obra demorou cerca de 6 a 7 meses para ficar pronta, para ser entregue. Depois passou por testes, avaliações e quando já estava absolutamente pronta foi entregue ao Poder Executivo. O senhor adiantou para nós aqui em primeira mão o principal efeito que isso pode ter no sistema penal, que é a construção desse sistema alternativo de prisão, de presídio, que seria a APAC. Que outro tipo de efeito o senhor calcula, avalia que pode ter para o sistema penal como um todo a utilização mais intensa das penas alternativas e penas pecuniárias? Bem, eu acredito que a utilização desses recursos pode contribuir, sobretudo num momento de crise econômica como o que vivemos, para que o Estado possa direcionar os seus recursos para construir, para atender outras necessidades dos cidadãos. Por exemplo? Por exemplo, o Estado pode investir em saúde, em educação e pode investir também nos reeducandos, em escolas dentro dos presídios, em tempo integral. Pode investir, por exemplo, em unidades de saúde dentro dos presídios, melhorar as unidades de saúde. E pode atender também a demandas da população em geral com esse dinheiro, melhorias no sistema de transporte e etc. Agora, com essas verbas, a gente atende a essa demanda, que é a de construção de vagas em unidades prisionais. E isso fica atendido já pelas próprias verbas pagas pelos E no sistema justiça, essa penalidade pecuniária só pode ser utilizada na área penal ou pode alcançar também a área civil, no juizado especial, por exemplo? Sim, os juizados especiais criminais também destinam as suas verbas pecuniárias para a vara de execuções e a vara de execuções de Juiz de Fora também destina essas verbas para outras entidades de caráter social. Por exemplo, a ABAN, que é uma entidade que faz um trabalho social junto aos reeducandos. O projeto Remissão pela Leitura na comarca de Juiz de Fora começou com a nossa primeira verba destinada, foi feita através de uma campanha de arrecadação de fundos dentro do fórum, livros e verbas. Agora, para ampliar o programa, nós já estamos usando as verbas dessas penas pecuniárias. E nós podemos atender, por exemplo, entidades de proteção ao câncer, entidades de proteção aos animais. Também essas entidades de cunho social podem ser atendidas com essa verba. Muito bem. Minas Gerais tem um centro de penas alternativas, que eu gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente como funciona. A gente volta em instantes.
Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Hoje estamos discutindo as penas pecuniárias como formas alternativas de pena. Nosso entrevistado é o juiz Daniel Resch da Mota, que atua em cooperação na Vara de Execuções Penais da comarca de Juiz de Fora. Doutor Daniel, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dessa central de penas alternativas que funciona em Minas Gerais. Como é que é isso? Como é que isso se processa? A Central de Penas Alternativas, ela funciona em diversos pontos do estado de Minas Gerais, acompanhando o cumprimento das penas restritivas de direitos. E o que ela faz? Essa central encaminha aqueles reeducandos para as entidades de cunho social que possuam convênio, ou entidades públicas, como por exemplo a Polícia Militar, que possuam convênio para receber esses reeducandos. Eles prestam seu serviço, a central faz um relatório para a vara de execuções e a vara de execuções processa aquilo dentro dos autos de execução de pena. Além disso, a CEAPA, né, Central de Penas Alternativas, faz um acompanhamento também do reeducando no seu aspecto social. Você tem assistentes sociais, psicólogos, que acompanham como está o processo de ressocialização daquele indivíduo. Se o indivíduo está dependente de alguma substância química, se o indivíduo tem estrutura familiar, se aquele indivíduo está em situação de risco social. Então, todo esse acompanhamento é feito pela Central de Penas Alternativas e depois processado pela Vara de Execuções. E é possível fiscalizar o cumprimento de algumas penas comunitárias, por exemplo, em algumas entidades mais afastadas, na periferia, associações de idosos ou de crianças deficientes, por exemplo? Sim, a fiscalização é feita pela própria Central de Penas Alternativas, que processa os relatórios vindos dessas entidades, acompanha o reeducando naquele local, comunica à vara de execuções se houver qualquer ausência, para que a gente possa designar uma audiência de justificação para ouvir o reeducando, ouvir suas razões antes de decidir. E todas essas penas são acompanhadas rigorosamente pela Central de Penas Alternativas e pela Vara de Execuções. Nós temos um dado, doutor Daniel, o senhor me corrija se eu estiver errado, por favor, mas parece que apenas 20% das sentenças no Brasil recorrem a penas alternativas. Por que o número tão baixo? Há resistências? Eu acredito que sim. Há uma resistência muito grande no Brasil à aplicação da pena diversa da privativa de liberdade. E essa resistência parte dos magistrados e também da própria sociedade, que acredita que o encarceramento seja a forma mais útil de prevenir a criminalidade. Eu acredito que a possibilidade de a gente alargar a aplicação das penas restritivas de direitos seria muito benéfica, não só no sentido de você não estigmatizar indivíduos, não colocar indivíduos em contato pernicioso dentro do cárcere, mas também de você fazer com que o Estado não tenha gasto com a execução daquela pena e que o Estado aufira algum benefício para a coletividade daquela pena. Nós devemos alargar a aplicação dessas penas restritivas de direitos. Tu acha que a resistência ainda está relacionada mais à questão da impunidade, por exemplo? Sim. Nós acreditamos que a cadeia é a única forma de se punir uma conduta. Mas muitas vezes nós temos outras formas de punir. Por exemplo, nós temos a pena de limitação de fim de semana. A pena de limitação de fim de semana, o indivíduo fica aos sábados e domingos, durante 5 horas, dentro de uma instituição, por exemplo, em Juiz de Fora é na causa do albergado, diversas instituições pelo Estado, e lá ele tem palestras, lá ele tem que fazer trabalhos. Como dizia um professor meu na faculdade, um promotor de justiça, o Dr. Cleverson Sbarzi Guedes, é uma pena chata. É uma pena chata. Imagina, você tem que trabalhar de segunda a sexta, ganhar o seu sustento, sustentar a sua família, recolher impostos, e ao sábado e domingo você fica dentro de uma instituição, ouvindo palestras, fazendo trabalhos. É uma pena chata. E que muitas vezes é muito menos danosa para o indivíduo e para a sociedade. Para a sociedade, do que uma que pena ao contrário privativa de pensa que liberdade. somente uma pena rigorosa poderá afastá-la daquele risco, daquela ameaça, né? Exatamente. Doutor Daniel, também a justiça restaurativa se enquadra nesse conceito de, digamos, sistema alternativo de penas? Sim, a justiça restaurativa, apesar de não ser excludente da justiça comum, do processo comum, também se enquadra nesse sistema de penas alternativas. Eu acredito que se nós fomentássemos a justiça restaurativa, fomentássemos a solução daquele conflito pelas próprias partes, com a interveniência do Poder Judiciário, nós poderíamos ter a pacificação social, a solução do conflito, sem a necessidade do encarceramento. Muitas vezes você colocar
o réu de frente para a vítima e fazê-lo pagar uma indenização, pode ser muito melhor, às vezes, até para a própria vítima superar aquele trauma do que ver um indivíduo encarcerado. Muitas vezes vai ser encarcerado por 2, 3 meses, vai ganhar um regime aberto, vai sair e vai voltar a cometer outro crime. Agora, você repassar o ato, revisitar o ato, pode ser muito melhor para a superação daquele momento, tanto pela vítima quanto pelo réu. Reconstituindo o ocorrido, a ocorrência, né? Sim. Agora, as duas partes têm que estar predispostas a isso, né? Sim, as partes têm que estar predispostas a isso, e eu acredito que o tribunal que for instalar a justiça restaurativa tem que procurar fazer uma campanha junto à sociedade para superar essa cultura do cárcere e mostrar que ali também podemos ter uma solução adequada ao caso. Eu volto desse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor pudesse indicar para nós, os nossos telespectadores, a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Bem, eu trouxe aqui a minha sugestão, o livro que eu estou lendo atualmente é Istambul, uma obra do escritor turco Orhan Pamuk, que já inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E por que eu indico essa obra? Istambul é uma cidade belíssima, eu tive a oportunidade de conhecer, mas eu acredito que não é essencial que se conheça a cidade. Essa obra, ela mostra, primeiro, o amor que o indivíduo pode ter com a sua cidade, a ligação que o indivíduo pode ter com a sua terra natal, o quanto ele pode amar, valorizar as pessoas que estão ali e o quanto, voltando àquele velho aforismo grego lá, não se banha 2 vezes no mesmo rio, e o quanto a pessoa e a cidade muda no passar de uma vida que ele passado na mesma cidade, no mesmo local, mas como a sua percepção, você vai mudando, a cidade vai mudando, são 2 organismos vivos que mudam, o tempo passa, mas o indivíduo continua achando aquelas conexões primárias que ele tinha com aquele local e consigo e com a sua própria pessoa lá de trás. Então, eu acho que é uma grande interpretação do psicológico, do tempo e do espaço. É uma obra magnífica. Uma boa indicação do dinamismo aí da nossa própria vida, né, doutor Daniel? Só para a gente encerrar o nosso programa, então nós estamos na reta final, qual que é a diferença entre pena pecuniária e penas de multa? A pena pecuniária, esse vocábulo, essa expressão é usada para abranger aquelas penalidades que são impostas no âmbito do processo e que vão satisfazer a vítima ou, hoje, com a criação das contas das varas de execuções, ou que vão ser destinadas a essas contas para o atendimento de demandas do sistema carcerário ou de entidades sociais. A pena de multa ela é destinada ao Estado, tanto que se o indivíduo não cobra, ela vai ser executada pela Advocacia Geral do Estado e vai para o caixa do Estado de Minas Gerais. Ok, muito bem. Eu conversei aqui com o juiz Daniel Resch da Mota, que atua em cooperação na vara de execuções penais na comarca de Juiz de Fora. E discutimos aí o amplo da utilização, a intensa utilização de verbas pecuniárias, penas pecuniárias para fins sociais. Doutor Daniel, obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.